Você ouvirá agora uma mensagem da graça e do amor de Deus com o apóstolo Marcos Gomes. Não se assusta não, é o Espírito falando, porque se estiver escrito, eu creio. Não tem prazer maior e melhor que uma vida que agrada a Deus. Pegue sua Bíblia e um caderno, pois Deus quer falar com você. A direção de Deus é dada através do homem de Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus, glória a Deus. Graça e paz a você que me assiste agora, na internet, em rede mundial. Que os anjos estejam ao seu favor, em nome de Jesus. Graça e paz a vocês aqui no MGA. 2016, hoje o primeiro culto do ano, dia 3 de janeiro. Feliz Anjo Novo. Que o anjo de Deus, chamado 2016, ministre em sua vida sabedoria, revelação, saúde e prosperidade para a glória de Deus. Vamos ficar todos de pé em nome de Jesus. Em alguns minutos, essa oração eu quero fazer com todos de pé para a glória de Deus. Levante a sua mão direita. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, para a Tua glória em nome de Jesus Cristo, logo no início deste ano de 2016, eu quero Te honrar e Te glorificar, e que este anjo enviado a nós, chamado 2016, ministre sobre cada ovelha, sobre cada filho de Deus, conforme ele foi enviado para a Tua glória. Nós estamos aqui, Senhor, em 2016, para Te louvar, para Te honrar e Te glorificar e Te reconhecer em nossas vidas. Que a Tua graça e este apostolado se espalhe por este ano, sobre todo o Brasil e por toda a terra, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Que esta igreja, que esse ministério dê muito fruto para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Quem pode falar amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Podem se assentar. Hoje é dia 3 de janeiro de 2016 e todo o primeiro culto do ano, já há mais de 2 décadas fazemos isso, todo o primeiro culto do ano é liberada a palavra profética aqui na igreja, no ministério, tanto para os que estão aqui em Santo André, como para toda a terra. A palavra profética é uma palavra que ela tem um tempo determinado, posso dizer, de validade profética. Um mover, uma unção, um tempo, um período. Abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3. E então eu vou ministrar, eu vou liberar a palavra profética de 2016 para vocês aqui na igreja, no MGA, e para você que me assiste agora pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site Graça e Apostolado, pelo WhatsApp, pelo grupo MGA no WhatsApp. Eclesiastes capítulo 3. Depois de Salmos, Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes capítulo 3, e eu já dou o tema do apostolado profético para este ano de 2016. Quem já achou Eclesiastes 3, diga amém. Eclesiastes 3, o versículo 1 fala sobre a palavra profética, sobre o mover profético. De repente alguém não entende. De repente alguém não entende sobre o que é uma palavra profética. A palavra profética é uma palavra que ela tem validade. Ela é diferente da palavra de Deus, ainda que ela seja uma palavra de Deus. A palavra profética é uma palavra rema, é uma palavra revelada, diferente da palavra logos, que é a letra, que é a palavra escrita. A palavra profética é uma palavra revelada. Veja em Eclesiastes 3, e eu já te dou o tema do assunto de hoje, que vai valer para o ano todo de 2016. Eclesiastes 3, verso 1. Tudo tem o seu, o quê? Não ouvi o seu? Tempo, período. Tudo tem, alô, é assim que Deus age. Tá? É assim que Deus age. Tudo
que vem de Deus tem um tempo. Ninguém vai viver para sempre na terra. Todos têm um tempo. Tudo tem um tempo. Você está casado? Vai ter um tempo de casado. Você está solteiro? Tem um tempo de solteiro. Você é jovem, é adolescente? Tem um tempo. Você não vai ser adolescente com 90 anos. Tudo tem um tempo. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Diga, por Deus. E há tempo para todo o quê? Para todo o quê? Propósito de quem? Diga, de Deus. Então coloque o dedo no verso 1 e diga, para todas as coisas Deus tem um tempo. Diga isso. Diga, todas as coisas de Deus têm um tempo determinado. Diga, e há tempo para todo propósito. Propósito de quem? De Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós estamos acima do céu ou debaixo do céu? Debaixo do céu. Então Deus está falando profeticamente que tudo tem o seu tempo, diga, determinado. E que há tempo para todo, diga, propósito. Então o que Deus está dizendo aqui agora pela minha boca? Que o ano, alô, diga ano. Ano é o quê? Diga, um tempo. Diga, um período. Está claro ou não está claro? Um período de quanto? Um tempo de quanto? De 12 meses. De 365 dias. Ano. 12 meses. 365 dias. Determinado por Deus. Segundo o propósito de Deus. Eclesiastes 3. Daqui, Deus está te fazendo entender o porquê que existe uma palavra profética determinada para um tempo, segundo o propósito de Deus. A palavra profética, ela é dada todo o primeiro culto do ano. É verdade que eu recebi ela antes do começo do ano. Eu recebi a revelação da palavra profética, foi em agosto de 2015. E eu aguardei até chegar hoje, dia 3 de janeiro de 2016, para liberar hoje. Mas ela está comigo desde agosto do ano passado. Deus sempre faz assim, Ele revela antes. Amós capítulo 8. Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, primeiro Deus revela aos profetas. Coríntios 12, 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar, profetas. Que é o que tem a revelação. Do quê? Da palavra revelada para o tempo determinado, segundo o propósito de Deus. Só quem está entendendo. Estou te explicando por que existe a palavra profética. Não é meu assunto esse. Não é meu assunto, eu estou te explicando por que existe a palavra profética. A palavra profética, ela tem a duração de um tempo, que foi determinado. Mais uma vez rapidinho, Eclesiastes 3:1, dá uma olhada aí. Tudo tem o seu tempo, para todo o propósito. Duas palavras, diga tempo de Deus, diga propósito de Deus. Diga tempo. Qual tempo? 12 meses. 365 dias no ano. Há um anjo para cada dia. Há um anjo para cada mês. Há um anjo para cada ano. Você quer saber da verdade? Apocalipse diz que há um anjo para cada hora. Hora, dia, mês e ano. 4 anjos. Diga hora, dia, mês e ano. Isso quer dizer o quê? A cada dia troca-se o anjo. Por isso que um dia chama segunda, o outro chama terça. Por isso que um dia é domingo, o outro é sexta. Alô, quem aqui consegue perceber
que o domingo, mesmo que ninguém te fale que é domingo, quem consegue perceber que o domingo é diferente da terça? Quem consegue perceber? Mas mesmo que ninguém te fale, quem consegue perceber que o feriado é diferente da segunda? Consegue perceber? Digam, por quê? Porque troca-se o anjo. Quem está entendendo? Por isso que cada dia é diferente. Porque troca-se o anjo. Quem está entendendo? Por isso que cada mês é diferente. Porque troca-se o anjo. Por isso que cada ano é o quê? Diferente. Por quê? Porque troca-se o anjo. Só quem está entendendo. Aplaude se você entendeu. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado. Para todo propósito. Tudo tem o seu tempo. As coisas de Deus, ela anda, ela funciona de tempo em tempo. Mas quem disse a palavra tempo foi Salomão. Paulo não disse a palavra tempo. Segundo Coríntios 3,18, Paulo diz que vivemos, que andamos de fé em fé, de glória em glória. Quem está entendendo? Paulo vivia de um modo profético. Segundo Coríntios 3,18, nós somos transformados de fé em fé. Diga, de tempo em tempo. Diga, de fé em fé. Diga, de glória em glória. Alô, quem está entendendo? Eu estou te explicando o porquê que existe uma palavra profética. É verdade que nós cremos em toda a Bíblia, claro. Mas é preciso entender o mover de Deus em nosso meio. E Deus, Ele libera dos céus uma palavra profética para a sua igreja, para o seu povo. Isso está em toda a Bíblia. Em João capítulo 5, de tempo em tempo descia um anjo e movia as águas. Aquele que entrava no tanque era curado de qualquer doença. O anjo não ficava ali o dia inteiro, nem o mês inteiro, nem o ano inteiro. Diga, de tempo em tempo. Todos entenderam o motivo da palavra profética? Diga, tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Diga, e há tempo para todo o propósito de Deus. Diga, andamos de fé em fé, de glória em glória, de tempo em tempo. Ficou claro? Então a palavra profética para 2016, que será liberada agora, está em Romanos capítulo 7. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 7. É daqui que me foi revelada a palavra profética para 2016. Digam todos, Romanos capítulo 7. É daqui que foi revelada a palavra profética para o ano de 2016. Romanos 7, versículo 1. Eu vou ler primeiro a letra, e então eu vou te falar aonde está a palavra profética para nós, para este ano de 2016. Romanos 7, verso 1. Não sabeis vós, irmãos, Paulo falando, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Não sabiam disso? Que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. É verdade, olhem para mim. É verdade que Paulo não está aqui falando de marido, de mulher, ele não está falando sobre isso. Olha o verso 2, ele disse por exemplo. Paulo não está falando de marido e de mulher. Ele está falando como que se vivia na lei e como que se deve viver em graça. Quando ele disse marido, ele está se referindo à lei. Quando ele disse morto o marido, ele está dizendo que o fim do marido é Cristo. Romanos 10:4,
o fim da lei. Romanos 7, o fim do marido. Paulo está falando da lei. Romanos 7, verso 3. De sorte que vivendo o marido, que é a lei, vivendo o marido será chamada adúltera se unir-se a outro homem. Mas morto o marido, ou seja, você já pode viver em graça, porque a lei já terminou. Você não precisa mais cumprir a lei, tá? Os rudimentos da lei, as obras da lei, as ordenanças da lei. Ninguém mais debaixo desta nova aliança precisa cumprir a lei do marido, porque o marido morreu. Está claro ou não está claro? Olha na mesma página, Romanos 6,14. Na mesma página, Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Digam todos, o marido morreu. Bem forte. Bem forte. Digo, o marido acabou. Digo, o marido terminou. Romanos 6,14. Não estáis debaixo da lei. O marido já morreu. Não estáis debaixo da lei, estáis debaixo da graça. Romanos 7,3. Eu vou ler o verso 3 e vou dar a palavra profética de 2016. Romanos 7,3. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se unir a outro homem, mas morto o marido está livre da lei e assim não viverá errado se você não se batizar, se você não jejuar, se você não subir no monte, se você não orar o Pai Nosso, você não vai viver errado, porque você está livre da lei do marido para você ser de outro marido. O primeiro marido morreu. O primeiro marido já acabou, terminou. Você não será chamada adúltera. Você não estará vivendo errado se você viver por fé e não mais de obras. Quem está entendendo? Agora será liberada a palavra profética 2016, Romanos 7, verso 4, está aqui. Eu vou ler a letra e eu vou dar a palavra profética, que está no meio da letra. Alô, há uma revelação. Alô, Abba Pai, há uma palavra rema dentro de Romanos 7,4. Alô, a palavra profética não é Romanos 7,4. A palavra profética está dentro de Romanos 7,4. Então eu vou ler a letra para te falar qual é a palavra revelada, profética, rema, para este ano. A letra, Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. A letra diz em Romanos 7,4, assim, meus irmãos, é provável. Todas as Bíblias na face da terra têm Romanos 7,4. Mas é provável que nem para todos os que têm Bíblia na face da terra foi revelado a palavra rema de Romanos 7,4. Porque eu estou mostrando a letra de Romanos 7,4 e vou dar a revelação profética de Romanos 7,4. Me dá um sinal, quem está entendendo o que eu estou falando. A letra, quem tem Bíblia pode ler. Mas a palavra profética só vai receber quem está debaixo desse apostolado. Como é que uma pessoa que não sabe de nada vai receber a palavra profética? Se ele está no Japão, ele pode ler Romanos 7,4, porque ele tem uma Bíblia. Se ele está na Austrália, ele pode ler Romanos 7,4, porque ele tem uma Bíblia. Mas quem está aqui no MGA vai receber a palavra profética que está dentro de Romanos 7,4. A palavra de Deus para nós, revelada, rema, para vivermos Eclesiastes 3, esse tempo determinado por Deus, segundo o propósito de Deus. Romanos 7,4, a letra diz: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus.
Essa é a letra. Digam bem forte. Aonde está a palavra profética? Diga mais uma vez. Mais uma vez, bem forte. A palavra deste ano, 2016? Mortos para a lei, para dar fruto para Deus. Foi liberado. Mortos para a lei, para dar fruto para Deus. Mortos para a lei, para dar fruto para Deus. Mortos para a lei. Você veio da lei, você estava debaixo da lei, vivia da lei, das ordenanças, dos mandamentos. Interessante, todos os que nascem depois da morte e ressurreição de Jesus, nascem debaixo da graça. Mas nem todos vivem em graça. Porque não são ensinados pelo sistema religioso. Quem está entendendo? Vou falar de novo. Todos que nasceram e nascem e nascerão depois da morte de Jesus e ressurreição, já nascem debaixo de uma nova aliança, já nascem debaixo da graça, ainda que não vivem em graça, já nasce debaixo da graça. Ele será ensinado a viver em graça, porque nasceu debaixo da graça, em graça. Nós nascemos debaixo da graça. Alô, nós não nascemos em graça. Nós nascemos debaixo da graça, da aliança, da graça. E hoje vivemos em graça, em Cristo. Da graça é uma aliança, em graça é uma doutrina. Diga comigo, da graça é um pacto, é uma aliança. Diga, em graça é uma doutrina. Diga, da graça é um pacto, é uma aliança. Diga, em graça é uma doutrina. Diga, em. Diga, é diferente de em. Diga, eu nasci debaixo da graça. E hoje eu vivo em graça. Diga, da graça é uma aliança que Deus fez. Em graça é uma doutrina que vivemos. Veja Romanos 6, na mesma página. Veja Romanos 6, 17. Na mesma página, Romanos 6, 17. Mas graças a Deus que tendo vós sido escravos do pecado, obedeceste de coração o quê? Diga, a forma de doutrina. Alô, aqui não fala de aliança. Aqui fala de doutrina. Quem entendeu? Você quer ver a aliança? O verso 14. Você não está lendo o 17? Lê o 14. O 14 fala de aliança. Ó. Romanos 6,14. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo em graça ou debaixo da? Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Então diga, da graça é uma aliança. Diga, em graça é uma doutrina. Veja Romanos 6,17. Olha lá, ó. Romanos 6,17. Mas graças a Deus que tendo vós sido escravos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Qual é esta forma de doutrina? Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Diga, essa é a forma de doutrina. Diga, a graça e o apostolado. Alô, quem está entendendo que a graça e o apostolado é uma doutrina e da graça é uma aliança? Quem está entendendo? Efésios 2,8 diz que você não é salvo pela doutrina. Efésios 2,8 diz que você não é salvo pela doutrina. Efésios 2,8 diz que você é salvo pela aliança. Alô, porque a doutrina precisa que alguém creia nela. E para que existe doutrina? Por que existe doutrina? Para se crer e viver ordenadamente. E a aliança?
Está cheio de gente que nem sabe que Deus fez uma nova aliança. Então ele não vai ser salvo porque ele não sabe. Não, uma coisa tem a ver com a outra. Por isso que Efésios 2,8 diz que pela graça ele é salvo. Ainda que não conheça a doutrina, os eleitos, os predestinados, conhecerão a doutrina para viver em Cristo e reinar em vida para a glória de Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça de Deus, o amor de Deus foi dado mesmo para aqueles que não conhecem a doutrina. Digam bem forte, pela graça somos salvos. Mas eu não vim falar sobre a salvação pela graça. Eu vim falar a palavra revelada que já foi liberada. Levante a mão e diga: mortos para a lei, para dar fruto para Deus. Diga: mortos para a lei, para dar fruto para Deus. A palavra revelada está aqui em Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para Deus. Alô? A palavra revelada está dentro de Romanos 7,4. Olha em Romanos 7,4. Um pedacinho na primeira linha, um pedacinho na segunda linha, e a última parte na última linha. Então a palavra profética de 2016, olhando para a letra de Romanos 7,4, ficaria assim, ó: mortos para a lei, última linha, para darmos fruto para Deus. A palavra revelada para este ano de 2016 está dentro de Romanos 7,4. Quem está entendendo? Diga: está dentro. Olha para Romanos 7,4. Leia Romanos 7,4. Você está lendo toda a letra de Romanos 7,4? A palavra rema está aí dentro. Com olhos iluminados, Deus me fez enxergar a palavra revelada para este ano. Qual é a palavra? Mortos para a lei. Um pedacinho da primeira linha e da segunda. E a outra frase, na última linha: para dar fruto para Deus. Essa é a palavra revelada para 2016. Quem está entendendo? Essa é a palavra profética. Agora eu vou te dar a direção. Essa é a palavra revelada para 2016. Agora eu vou te dar a direção para você viver esse ano de 2016. Primeiro eu estou te mostrando a palavra revelada dentro da letra. Que qualquer Bíblia na face da terra tem Romanos 7,4. Mas não será qualquer um que vai enxergar essa palavra rema, porque foi revelada a mim. E eu estou passando aqui para o ministério e para quem está me assistindo. Mas quem não está assistindo nem está aqui ouvindo não vai saber de nada. Então ele não é salvo. Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando que há um tempo determinado, segundo o propósito de Deus, para que esse ministério viva. Uma fase, um período, um tempo. Eclesiastes 3. Que tempo? 1 ano, 12 meses, 365 dias. Diga: tudo tem o seu tempo determinado. Diga isso. Diga: segundo o propósito de Deus. Diga: o tempo e o propósito foi revelado em Romanos 7,4. Levante a mão e diga: mortos para a lei, para dar fruto para Deus. Então qual é a revelação? Que você está morto para a lei. Morto, mortinho da Silva. Papai. Alô? A letra diz que todos estão mortos para a lei. A igreja, o catolicismo pode ler Romanos 7,4, mas estão mortos para a lei? Os pentecostais podem ler Romanos 7,4, mas eles estão mortos para a lei? Claro que não! Eles estão vivendo da lei. Quem está entendendo? Eles estão cumprindo a lei. Os evangélicos lêem Romanos 7,4, mas eles não estão mortos para a lei. Eles estão vivos para a lei. É ou não é verdade? Eles estão vivendo da lei, estão vivendo das obras, estão vivendo das ordenanças, estão vivendo dos mandamentos judaicos. Eles estão vivos para a lei.
Nós, na letra, estamos mortos para a lei. E na revelação profética, estamos mortos para a lei. Digam, para dar fruto para Deus. Se não tiver morto para a lei, não consegue dar fruto para Deus. A vida do crente evangélico tradicional é uma vida sem sentido. A vida do cristão, do crente evangélico, católico, tradicional, é uma vida sem sentido. Ele sai do mundo e chega na igreja. E ele vai, empurram, dão para ele ordenanças e mandamentos e ele vai vivendo. Ele não sabe de nada, ele estava no mundo pulando carnaval. Agora tem que comer, e ele come. Agora tem que beber, e ele bebe. Agora tem que ficar um mês sem comer nada, e ele fica sem comer, porque vão dando, eles vão fazendo. Mas na verdade Deus não quer nem que você coma e nem que você fique sem comer. Ele quer que você entenda que você está morto para a lei. Porque se você entender que você está morto para a lei, aí sim você vai dar fruto para Deus. Porque quem não entende isso, dá fruto para o homem. Alô? Alô? Você só pode dar fruto para Deus se você entendeu e vive como tal que você está morto para a lei. Porque se você estiver vivo para a lei, o que é estar vivo para a lei? É vivendo das obras da lei. Vivendo dos mandamentos, das ordenanças da lei. Você quer ver um exemplo? Estamos em Romanos 7. Volta uma página, Romanos 3. Veja aí. Romanos 3. Aliás, a palavra profética do ano de 2016, primeiramente, ela é para o MGA, para o Ministério Graça Apostolado, e também para aqueles que estão debaixo dessa cobertura apostólica. Ela não é para quem não está sabendo de nada. Quem não está sabendo de nada está lá, subindo no monte, fazendo campanha, fazendo corrente, ungindo vassoura. Pastores ungindo vassoura? Só se for para as irmãs voar dentro da igreja. É campanha das bruxas. Onde se viu na Bíblia um pastor ungir vassoura para quê? Não, para limpar o mal. Colossenses 1,13. Cristo nos tirou do mal, do império das trevas. Sem vassoura, sem nada. Alô? Não existe vassoura na Bíblia, muito menos ungida. A vassoura que existe na Bíblia é para limpar a casa, limpar o chão. Não tem nada a ver com as coisas de Deus. É coisa da terra. Ungir vassoura só se for para a irmã voar. Não tem outro objetivo, não tem outro motivo. Ah, para limpar o mal. Que mal? Colossenses 1,13. Nos livrou, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não existe e nem precisa de vassoura para nada. Porque senão logo vão fazer a campanha da bucha abençoada. Vassoura, bucha, escova de dente, enceradeira, o ferro, máquina de lavar. Romanos 3,28, veja na sua Bíblia. A palavra profética de 2016, primeiramente ela é dada ao Ministério Graça e Apostolado. Ou seja, aos que estão em toda parte da terra, debaixo desse apostolado, debaixo dessa cobertura apostólica. E a palavra profética é essa, 2 pontos. Que nós estamos mortos para a lei, para dar fruto para Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo, assim que vocês estão mortos para a lei, então este ano é o ano de dar... É o ano de dar fruto. Então aproveite o mover. Aproveite a unção. Levante a mão direita, porque é o ano que você vai dar fruto para Deus. E Deus será glorificado em sua vida.
Cadê os pastores que recebem Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Brasil, Argentina, Portugal? Romanos 3:28, veja aí. Veja aí o que é estar morto para a lei. Romanos 3, diga, Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado como? Diga, pela fé. Diga, sem as obras da lei. Você está vendo? Está claro ou não está claro? Qual que é o meu assunto? Romanos 7:4. Na letra e na palavra revelada, você que sabe. Na letra, Romanos 7:4. Na revelação, para nós que já vivemos em graça, Deus está dizendo, olha, vocês estão mortos para a lei, então esse é o ano de dar. Esse é o ano de dar. Esse é um ano, pastor, que você vai dar muito fruto para Deus. Esse é o ano, pastora, que você vai dar muito fruto para Deus. Esse é o ano abençoado, que você vai dar muito fruto para Deus. Por quê? Porque você está morto para a lei. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Para quê, hein? Você está morto para quê? Para dar fruto para quem? Para Deus, diferente do evangélico tradicional, que está vivendo da lei. Se ele vive da lei, ele não dá fruto para Deus. Alô, a lei de quem que era? Diga, de Moisés. Moisés é um anjo ou um homem? Um homem. Então, se ele vive da lei, ele dá fruto para os homens. Mas se ele está morto para a lei, ele dá fruto para quem? Para quem que ele dá fruto? Quem está entendendo? Por isso que eu disse que a vida do evangelho tradicional é uma vida sem sentido. Faz campanha, ele faz. Faz corrente, ele faz. Sobe em cima da vassoura para voar. Tudo que manda ele faz. Em graça não, irmão. Em graça você entende, Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo. Em graça você entende, Romanos 7:4, que você está morto para a lei. E em graça, por consequência, você dá fruto para Deus. Por quê? Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Por que sem as obras? Levante a mão e diga, porque nós estamos mortos para a lei. Interessante, mas já estou terminando. Porque a palavra profética é tipo de uma pimenta mais ardida da face da terra. Uma pitadinha dessa pimenta fica marcada na sua boca, na sua vida, o ano inteiro. Romanos 6. Veja Romanos 6, estou terminando. Veja Romanos 6. Olha lá, ó. Romanos 6, versículo 10. Romanos 6, verso 10. Romanos 6:10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morre para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Moisés. Amém? Não, vive para quem? Agora olhem para mim. Quem morreu, vive para Deus. Quem morreu para a lei, vive para Deus. Mas quem está vivo para a lei, não vive para Deus. Ele vive para Moisés. Jesus não morreu na cruz para você dar fruto para mim. Eu sou homem. Ele morreu na cruz para que você dê fruto para Ele. Para terminar e fechar com chave de ouro. A palavra profética revelada é Romanos 7:4. Para terminar, João 15.
Diga comigo. Estou morto para a lei. Para dar fruto para Deus. Diga, quando eu não estava morto para a lei, eu dava fruto para os homens. Hã? Ai, pastor, eu trabalhava tanto naquela igreja, naquele ministério, naquela denominação. Então, dando fruto para os homens. Ai, quando eu era obreiro lá na igreja do Sal, me faziam até lamber o chão. Você dava fruto para os homens. Não é assim? Em graça não. Abba Pai. Em graça você dá fruto para quem? Ai, que gozo saber isso. Para terminar, João 15. Quem já achou João 15, diga amém. João 15. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. Não dá fruto. Um dia Jesus passou por uma figueira. Estou citando Marcos 11. Ele passou pela figueira para querer comer um fruto. Quando chegou lá, não tinha fruto. Na hora ele disse: nunca mais haja fruto de ti. E foi embora. No outro dia os discípulos passaram com Jesus: Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou até a raiz. Aí eu acho que ele disse, não está escrito, mas acho que ele disse também, não dava fruto. João 15, 2. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, o que ele faz, hein? Ele o poda. Ai, como dói ser podado. Porque tem que cortar, né? Não tem como podar só olhando. Ai, que dor. Ai, que luta. Ai, que tribulação. Nossa, que perseguição. O que é isso? É que está podando. Está provando. Para ser aprovado. Paulo disse: primeiro seja o quê? O que Paulo falou para Timóteo? Olha, primeiro veja se eles são irrepreensíveis, veja se são marido de uma só mulher, veja se não são muito dados ao vinho, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Ou seja, poda, espera um tempinho para ver se vai dar fruto. Se não der fruto, pode cortar. Em 22 anos eu já vi muitos sendo cortados. Pastoras, pastores, não dava fruto. João 15, 2. Jesus que falou, tá? Não foi eu não. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda para que produza mais fruto ainda esse ano, em 2016. Vós já estáis limpos. Quem recebe? Por causa da palavra que vos tenho falado. Coloca o dedo no verso 4, estou terminando. Permanecei em mim, não sai da igreja não, tá abençoado? Não sai do ministério não, abençoada. Não desiste não. Esse negócio de congregar só uma, duas vezes e sumir, isso aí não vai dar certo, tá? Olha lá, Romanos não. João 15, 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver, digam, na videira. João 15, 1. Jesus é a videira. Nós somos os ramos. Nem eu, nem você, nem ninguém conseguirá dar fruto sozinho. Verso 4. Palavra profética revelada. Romanos 7, 4. Mortos para a lei, para dar fruto para Deus. João 15, 4. Permaneça em Cristo. Jesus. Para terminar, João 15, 4. Permanecei em mim,
e eu permanecerei em vós. Ou seja, e então vocês darão fruto para Deus. Eu quero fazer uma oração agora. Eu não vou nem falar para vir aqui, aqui na frente do altar. Porque Deus te conhece. Eu quero que todos fiquem de pé agora. Mas eu vou orar por aqueles que receberam a palavra profética, que receberam a revelação, até você aí pela internet, onde você estiver. Eu vou orar agora, porque Deus conhece seu coração, por você que pegou a revelação, que entendeu a direção de Deus para esse ano e quer dar fruto para Deus, para a glória de Deus. Não, eu não vou falar para você vir aqui na frente hoje. Não. Mas feche os seus olhos aí, onde você está. Porque aquele que mandou te trazer a revelação da palavra profética, ele habita em você e ele conhece seu coração. Meu Deus e meu Pai, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, o Senhor que conhece os corações, Abba Pai, e sonda os pensamentos, em nome de Jesus Cristo, capacita-os para a tua glória, a dar fruto para ti. Eu libero esta palavra profética agora sobre aqueles que são tementes a Deus, aqueles que honram a Deus, aqueles que estão debaixo desta cobertura profética e apostólica. Eu libero uma palavra profética e digo agora em nome de Jesus, este ano, meu irmão, este ano, minha irmã, é o ano que Deus separou, predestinou para você dar fruto para Deus. E então Deus será glorificado pela tua vida. Você que tem orado, Senhor, me usa. Este é o ano. Você que tem dito a Deus nas suas orações, Senhor, usa-me no teu reino, usa-me na tua obra, para pregar a graça, para levar a graça, para ensinar a tua palavra. Este é o ano, diz o Senhor, e então sua oração foi ouvida. Creia, porque este ano de 2016 será um ano que será marcado em sua vida. É o ano que você mais vai dar fruto para Deus. E Deus será glorificado em tua vida. Isso é pessoal, isso é particular. Deus será glorificado pela tua vida, e eu, como seu pastor e apóstolo, com orgulho eu direi, glória a Deus pela tua vida, que Deus te use poderosamente, que o Espírito Santo te revele, te use com sabedoria, com revelação da palavra. Eu profetizo sobre tua vida, que neste ano de 2016, a palavra que sair da sua boca será revelada para aquele homem, para aquela mulher que você tem pregado a graça, que você tem falado da graça. Aquela palavra, diz o Senhor, dará fruto. Abba, Pai, porque você está morto para a lei. Você foi chamado na graça de Deus em Cristo. E agora que a graça e o apostolado já te foi revelado, de fato e de verdade, você está morto para a lei. Ou seja, você não vive da lei. Você não vive das obras da lei. Você não vive de obras mortas, de mandamentos, de ordenanças. Não! Você anda em novidade de vida para a glória de Deus em Cristo Jesus. Levante a sua mão. Eu profetizo que neste ano, você que tem o coração limpo, você que tem pedido a Deus para ser usado pelo Senhor, você dará fruto para Deus, pois para isso Ele te revelou a graça, e agora de fato, de verdade, você está morto, não só na letra, mas na sua vida no dia a dia, você está morto para a lei, para dar fruto para Deus. Amém. Quem recebe essa palavra? Graça e paz. Abençoados.
MGA, Ministério Graça e Apostolado, uma igreja em graça em Santo André. Venha estar conosco neste domingo às 18 horas no Ministério Graça e Apostolado, Rua Oratória 5008, Jardim Ana Maria, Santo André. Venha oferecer a Deus o seu culto racional. MGA, para quem foi escolhido por Deus.